Você sabe o que é pós-verdade? Bom, meu nome é Sofia, espero que esteja todo mundo bem e eu vou falar um pouco para vocês sobre o conceito de pós-verdade. Segundo o dicionário de Oxford, o conceito de pós-verdade é algo relativo ou referente a circunstâncias nas quais os fatos objetivos são menos importantes e influentes na opinião pública do que as emoções e ou crenças pessoais. Esse termo foi utilizado pela primeira vez em 1992 em um artigo que o dramaturgo sérvio-estadunidense Steve Tessis, não sei como se pronuncia, escreveu sobre a Guerra do Golfo na revista The Nation. Em 2016, o dicionário de Oxford dedicou essa palavra ao ex-presidente norte-americano Donald Trump e ao Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia. Isso porque o processo até a vitória de ambos está diretamente relacionado a afirmações falsas que seriam capazes de mudar a opinião pública. De acordo com o site PolitiFact, que checa informações e é ganhador do prêmio Pulitzer, 69% das declarações de Trump são predominantemente falsas ou mentirosas. Trump certa vez afirmou que os azulejos no quarto das crianças em Mar-a-Lago, em seu clube West Palm Beach, foram pessoalmente desenhados por Walt Disney. E quando questionado sobre essa história improvável, ele respondeu: "Quem se importa?" O que Trump queria dizer era que a história importava mais do que os fatos, e foi exatamente sobre essa base que ele fez sua campanha em 2016. Em vez de alimentar a força o eleitorado com fatos e detalhes em seu currículo, ele bramiu uma narrativa que condizia com aquilo que o norte-americano gostaria de ouvir, gostaria que fosse realidade. Não é o simples fato de mentir que podemos associar à pós-verdade. Não é novidade para ninguém que os políticos mentem durante suas campanhas, prometem e não cumprem, etc. Não é de hoje isso. A diferença é como essas afirmações são encaradas por quem escuta e age a partir delas. É muito mais importante a marca do que eles dizem, o público que alcança, do que a veracidade daquela informação. Por exemplo, quando o New York Times passou a fazer publicações que mostravam falsidade nos discursos de Trump, ele logo fez um tweet dizendo que o Times estava perdendo assinantes e sua relevância por conta desses ataques a ele. Esse tweet teve 35 mil compartilhamentos. Quando o New York Times fez outro tweet respondendo, perguntando de onde ele tinha tirado aquela informação, porque na realidade eles estavam ganhando assinantes. Esse tweet só teve 2.600 compartilhamentos, ou seja, o impacto daquilo que Trump disse foi muito maior do que a resposta do New York Times. É reconfortante imaginar que os eleitores reúnem fatos, tiram conclusões desses fatos, assumem posições a respeito das questões com base nas suas conclusões e escolhem um partido político de forma correspondente. Todavia, na prática mesmo, na maioria das vezes, os eleitores escolhem um partido com base em afiliações de valor, adotam opiniões, desenvolvem argumentos para apoiar essas opiniões e só então selecionam fatos para reforçar essas alegações. Existe alguma relação entre pós-verdade e sofismo? Bom, eu não sei exatamente, mas pesquisando para a apresentação, eu lembrei da aula de filosofia do colégio, onde o professor falava que os sofistas não necessariamente precisavam acreditar fiamente naquilo que eles estavam falando, eles só precisavam convencer o público através da retórica. E quando a gente leva isso para o conceito de pós-verdade, onde a gente afirma que as emoções e as crenças pessoais são muito mais importantes do que os fatos objetivos, então eu acredito que tem um pouco de sofismo, dadas as suas proporções, com pós-verdade. O povo deste país já está farto dos especialistas. Foi o que disse Michael Gove, o então secretário britânico de Justiça no período de separação da Grã-Bretanha da União Europeia. E, de certa forma, ele estava certo, porque quando aqueles que pressionavam pela permanência da Grã-Bretanha no Reino Unido apresentavam dados do tipo 66 milhões de euros por dia em investimentos dos países da União Europeia no Reino Unido estarão em risco, ou então isso vai custar 4,3 mil euros por família. Ainda assim não foi suficiente para convencer a população. Enquanto isso, Warren Banks, o empresário que financiou a campanha Leave EU em favor da saída da União Europeia, declarou o seguinte,
A campanha pela permanência na União Europeia apresentou fatos. Isso não funciona. Você tem que se ligar emocionalmente com as pessoas. Nesse viés, a campanha pró-Brexit logo apresentou o possível acesso da Turquia à União Europeia como um perigo claro e presente para o controle britânico da política de imigração, com aqueles argumentos bem xenofóbicos que todos nós conhecemos. De que aquele que vem de fora são um bando de parasitas que privam os britânicos nativos de lugares nas escolas, moradias, emprego, assistência médica. Embora o ingresso da Turquia na União Europeia fosse uma possibilidade remota na melhor das hipóteses. Ainda assim, conveio aos partidários do Brexit a atiçar o medo em relação à consequente onda de imigrantes muçulmanos. Não poderia deixar de comentar sobre o contexto brasileiro. Bom, sabemos que para ser eleito, a maior parte da população, de certa forma, precisa acreditar no candidato. Sendo assim, Jair Bolsonaro foi eleito com 55,13% dos votos. Ou seja, 55,13% da população acreditou nele. Em 2020, Bolsonaro deslegitimou de maneira recorrente a pandemia do Covid-19, insinuando em rede nacional que para muitos seria só uma gripezinha. Também se posicionou recomendando o uso de hidroxicloroquina sem nenhum embasamento científico. Esse tipo de declaração influencia seus apoiadores a não seguirem recomendações contra o vírus, o que, de certa forma, propicia o aumento dos casos. No dia 1º de abril de 2021, Bolsonaro declara o seguinte, abre aspas, e as informações que estamos tendo pelo Brasil todo é que não tem faltado leitos de UTI. Porém, segundo o levantamento da Folha de São Paulo com dados nas capitais brasileiras publicado no dia 31 de março, 5 cidades, Porto Alegre, Curitiba, Porto Velho, Campo Grande e Rio Branco, não possuíam mais nenhuma vaga de UTI naquele momento. Dessa forma, essa mentira conveniente faz com que os olhos desatentos de grande parte da nossa população coloquem Jair Bolsonaro em posição de honra perante ao combate ao Covid-19. Todavia, o contraponto verídico dessa informação, na realidade, deveria ser motivo de vergonha ao presidente. Espero que esse vídeo tenha sido útil e que você tenha compreendido um pouco sobre pós-verdade. Vou deixar aqui as referências bibliográficas utilizadas caso você se interesse. Mantenha seus olhos atentos, se cuide e tchau!